Jovens, eu me chamo Fábio Pires, sou diretor de arte, sou fotógrafo, já trabalho no mercado criativo há quase 20 anos e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como pegar uma fotinha que você faz com o celular e editando no celular você conseguir pegar aquela imagem e dar um toque mais artístico, um toque mais cinematográfico. Muita gente me pede, inclusive, para ensinar isso. Fábio, como é que você edita aquelas suas imagens, as fotos que eu faço de viagens, as fotos que eu faço para alguns projetos comerciais de viagem? E eu vou mostrar aqui justamente um passo a passo inicial que você pode fazer e que já vai dar um up totalmente diferente para suas imagens. Mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, porque eu estou te ensinando fotografia gratuita, eu estou te ensinando edição gratuitamente. Eu vou trazer muito material avançado e simplificado para você subir muito a qualidade das suas imagens. Então bora lá agora pro vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como pegar aquela fotinha que você fez ali, ó, e dar uma outra vida para ela. Bora lá, jovens. Eu estou usando aqui o Lightroom. Você vai pegar no seu celular, vai usar o mesmo aplicativo. Estou usando no meu computador porque fica mais fácil para mostrar para vocês. Mas as ferramentas de edição que a gente vai usar vão ser facilmente encontradas aí no aplicativo. Estou com a foto que eu fiz aqui na Cachoeira do Buracão, na Chapada Diamantina. Essa foto eu fiz usando a câmera 0.5 no iPhone 14 Pro. Deixei o modo RAW ativo. Em outros vídeos eu vou explicar como é que você pode explorar isso no seu celular, se ele tiver. Mas no modo RAW ele me entrega o máximo possível de informações que o sensor da minha máquina pode entregar. Então estou fotografando nesse modo para eu ter mais recurso de edição. E basicamente, como é que eu edito essa imagem? A primeira coisa que eu sempre faço, eu vou ajustar o corte. Então eu venho aqui na ferramenta de corte, ó, de crop, e aí essa foto mesmo eu vou usar ela como um stories. Então, como eu vou usar como stories, eu venho aqui no formato 9:16, e aí qual é o meu objetivo no corte? Eu quero tirar um pouquinho do meu joelho que apareceu aqui, na verdade um pouquinho do meu dedo, ó, que apareceu aqui, ó, nesse desfoque. Então eu vou cortar e eu vou criar uma composição centralizada. Então na regra aqui dos terços, que essa composição de grid está respeitando a regra dos terços, eu vou centralizar minha composição em cima e embaixo para deixar tudo mais no meio, ó, livrando essa minha mão que apareceu aqui. Então primeira coisa, eu quero um pouquinho do céu, cachoeira centralizada, e eu quero puxar minha composição, ó, para deixar o mais próximo possível aqui da minha máquina fotográfica, porque ela é o ponto que vai mais chamar a atenção para essa foto. Feito isso, defini o corte, tá aqui, ó, corte feito. Aí vocês perceberem, tem uma pessoinha aqui, ó, que tá aqui no cantinho, que era um turista que estava lá na hora da imagem. Tem outros que estão até aqui, ó, nesses cantinhos, mas eles ali quase que não aparecem, mas esse aqui ele aparece, velho, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui nessas ferramentas aqui de remoção, venho aqui, seleciono remover e aí eu crio uma seleção um pouquinho maior no tamanho aqui do pincel, ó, tá vendo? Eu mexendo aqui, o pincel ele muda, ó, o tamanho. Então eu quero que fique um pouquinho maior do que a pessoa. Eu não vou só selecionar ele exatamente. Tem formas de usando IA generativa e tal, você remover automaticamente, mas vamos fazer do velho modo dessa vez. Eu só vou aumentar aqui, ó, o tamanho, selecionar a pessoa, ó, e aí deixa a mágica acontecer. Ele já apagou a pessoa daqui. Se vocês forem muito exigentes, vocês vão ver que gerou tipo um borrão ali, ó. Isso é um problema, Fábio, para uma foto de celular? Não é um problema, galera. Isso aqui, para foto de celular, para edição que eu quero, já resolveu minha necessidade. Eu apaguei a pessoa daqui e agora eu volto para a aba de edição, ó. Pronto. Tá com a imagem aqui. Como é que agora a gente vai deixar essa imagem mais bonita, uma foto de celular, uma pegada um pouco mais cinematográfica? Primeira coisa, galera, a gente vai vir aqui, ó, no contraste. Eu vou aumentar um pouco o contraste da minha imagem. Vou deixar o que é mais escuro, os tons escuros mais escuros e os mais claros um pouquinho mais fortes também. Então eu vou ressaltar aqui um pouquinho o contraste, ó. Lembra que isso aqui é uma edição criativa, isso aqui não é uma edição técnica, profissional, de estúdio. Isso aqui é para você aflorar a sua criatividade e deixar a foto do seu celular ela com uma aparência mais legal, mais bonita. Então eu aumentei um pouco os contrastes, os realces eu vou abaixar um pouquinho mais, ó. Quando eu mexo nos realces, as áreas claras aqui na imagem, ó, eu quero trazer um pouquinho mais de informação para minha cachoeira, então eu baixo um pouquinho mais os realces. As sombras eu acentuo um pouquinho mais as sombras. Os brancos eu vou abrir um pouco mais, ó, na minha imagem. E os pretos eu vou baixar um pouquinho mais. Pronto. Feito isso, eu venho agora para a temperatura aqui embaixo, ó.
Nessa imagem, ela já é naturalmente uma imagem mais quente. Eu estou com muitos tons quentes na minha imagem. Então, eu quero ressaltar mais isso nessa minha edição. Então, nessa imagem daqui, por exemplo, eu vou puxar a temperatura para deixar um pouco mais quente minha imagem como um todo, porque isso vai dar um encaixe melhor na fotografia. Se fosse talvez uma imagem de um prédio, uma foto urbana que eu fiz, eu explorasse a temperatura mais fria. Então, nesse caso, eu quero deixar minha imagem um pouquinho mais quente. Isso casa muito com essas fotos de natureza, de viagens que eu faço. Depois aqui no colorir, eu vou estar trabalhando um pouco, puxando para o verde, ó, nessa imagem aqui, ó. Eu vou deixar só um pouquinho. Aqui eu estou mexendo muito na matiz da minha imagem como um todo. Então no colorir eu vou puxar um pouquinho só aqui para o verde, nessa imagem em particular, para tirar esses magentas estourados na imagem. Eu vou pegar o colorir puxando para o verde porque eu já tenho mais elementos de verde na minha imagem também. Então isso aqui vai dar um encaixe mais bonito. Então, ó, já o antes e depois de como a imagem está ficando, ó, criando uma característica, trazendo um pouco mais de personalidade para minha imagem, usando recursos básicos, coisas simples da edição do Lightroom. Depois aqui eu venho na vibração e aí eu aumento um pouquinho, ó, acentuar um pouquinho das cores da minha imagem. Eu não vou fazer um ajuste muito agressivo de vibração, eu não vou fazer um ajuste muito agressivo de cor. Um leve ajuste aqui na vibração para uma foto de celular já vai deixar a estética mais bonita. E depois a gente vai mexer pontualmente nas cores. Feito isso aqui, aí eu venho aqui nos misturadores de cor, isso aqui é um detalhe importante, eu vou pegar o laranja, que é uma cor que inclusive incide na minha pele, incide muito nesse cenário, e aí eu quero deixar o meu laranja um pouquinho mais amarelinho, então eu vou aumentar um pouquinho, ó, se eu aumentar muito para cá, ele vai bater tipo um verde, ó, então eu vou aumentar um pouquinho os pontinhos para deixar tudo um pouquinho mais amarelinho. Isso já vai dar uma estética mais bonita para minha imagem também. E aí aqui na saturação também eu vou aumentar um pouquinho, ó. Então, o antes e depois, como é que tá ficando a minha imagem, o que era a foto do celular, ó, a foto ela ganhando uma personalidade. Lembrando que, como eu falei, é uma edição criativa, aqui você pode falar, pô, eu já não quero tanto verde na minha imagem, eu quero tirar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais puxando para o magenta. Você que vai buscar deixar a imagem muito com o seu estilo. Então, fiz esses ajustes aqui, trabalhei o laranja, minha imagem tem muito amarelo também, então eu peguei aqui agora na cor, no amarelo. Observa quando eu mexo aqui na saturação, o amarelo ele fica muito acentuado. Eu quero baixar um pouquinho o tom do meu amarelo, nesse aqui. E os meus verdes também, eu quero baixar um pouquinho a saturação do meu tom de verde. Beleza. Feito isso agora, vocês vão buscar lá a aba de efeitos. E aqui é um detalhe bem importante, ó. Vocês, numa imagem como essa daqui, eu gosto de dar uma realçada nas texturas, porque eu tenho muita textura aqui, ó, de pedra, desse canyon do buracão, então eu dou uma realçada na textura. E aí eu posso também dar uma abaixada no clarity, aqui ó, na claridade, porque isso vai deixar minha cachoeira com um tom mais suave, mais etéreo, dá uma imagem, dá um tom mais, um estilo um pouco mais místico para a cachoeira na foto celular. Se eu aumento, ela vai ficando tudo muito agressivo, ó. Então eu baixo um pouquinho a claridade, ó como a cachoeira fica mais suave, mais enevoada. Isso deixa a imagem toda mais soft, deixa a imagem com uma estética mais suave, mais delicada. Então eu acho que fica muito bonito com esse tipo de imagem, ó. Aí, uma dica aqui de ouro que eu gosto de fazer. Estão vendo aqui um detalhe na minha imagem de cor, na minha câmera aqui, esse magenta da minha máquina? Ele chama muita atenção. Então eu vou pegar ele aqui, ó, vou vir para cá para a imagem. Ó, deixa eu dar um zoom aqui nele para vocês olharem bem, tá vendo? Esse tomzinho de magenta. E ele pega muito aqui no vermelho também e no magenta. Quando aumenta a saturação, vocês vão ver que ele já muda, ó. Eu vou dar um toque a mais nele, vou dar uma aumentada nele intencional, na saturação e na luminância, ó. Por quê? Porque eu quero que esse detalhe ele chame a atenção na minha imagem, porque traz mais atenção para minha câmera também, ó. Então só com esses detalhes, ó como a imagem já mudou, ó como a imagem de celular, ela já teve uma textura diferente. Aí um outro detalhe que vocês podem fazer na edição que vai dar uma valorizada muito legal é a vinheta aqui nos efeitos, ó. Você vem aqui na vinheta e ó, escurece um pouquinho as bordas da sua imagem, ó. Isso cria uma direção para o centro da minha fotografia. Então o centro da minha fotografia daqui, ele vai ganhando mais destaque porque ele tá um pouquinho mais claro e as bordas estão mais escuras. Então isso cria uma direção para o centro da imagem. Lógico, cuidado para não deixar muito agressivo, ficar essa vinheta com as bordas assim muito escuras. Aí você vem fechando um pouco o tom, ó, para que eu direcione a atenção da galera para o meio da minha imagem. Depois disso, você pega aqui ó, e sobe um pouquinho o granulado.
O grão, ele vai criar, ó, deixa eu aumentar bem para vocês verem, ele vai criar uma textura tipo meio vintage, um grãozinho na imagem. Por que o grão é interessante você colocar às vezes na foto de celular? Ele vai ajudar a mascarar às vezes aquele ruído que a sua imagem tem, o ruído que na verdade é uma falha do sensor. Então eu estou pegando agora, usando o grão para mascarar um pouco o ruído e criar uma textura um pouco mais antiga aqui, ó, na minha imagem. Então, usando recursos básicos, olha a imagem como era e olha a imagem como ficou, ó. Bem mais interessante. E eu estou usando recursos básicos aqui que estão dentro do seu aplicativo. Tem muito mais coisa técnica que a gente pode fazer, mas só com isso aqui eu já consigo deixar uma estética bem diferente numa imagem minha de viagem. Depois disso, o que vocês podem fazer? Já é uma dica um pouquinho mais avançada para você que está começando. Você vai na aba de curvas aqui, ó. Você pega a primeira curva aqui, não são essas curvas de RGB, é essa primeira curvinha e você vai ancorar. O que é isso, Fábio? Você vai botar um pontinho aqui, ó, tocando aí, ó. E tocou, mexeu um pouquinho aqui. Tem problema? Não, você pode tentar ajustar se quiser, ó. Mas cria um pontinho aqui e tenta evitar dele ficar, ó, muito fora da linha principal. Então, ó, cria um ponto aqui. Você vai criar um outro pontinho aqui, ó. A gente está ancorando os pontos. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu mexer num ponto desse, eu não quero que os outros sejam tão modificados. Então eu estou travando aqui, ó, basicamente o meio tom da minha imagem. Estou fazendo uma trava nas áreas mais claras e agora eu estou fazendo uma trava aqui também nas áreas mais escuras. Não vou entrar nesses detalhes agora, mas eu criei essa ancoragem aqui, ó, que vai ajudar bastante para o efeito que a gente quer criar. Depois que eu criei isso aqui, eu venho agora aqui nas áreas mais escuras e vou criar um fade. Eu vou dar, ó, vou fazer uma mudança nas áreas mais escuras, esse efeito fade, que dá um toque bem vintage aqui na imagem, ó. Você tem que fazer ele com cuidado, mas eu vou deixar o preto da minha imagem mais lavado, não fica aquele preto tão escuro, agressivo. Então eu venho aqui, ó, abro um pouquinho o fade da minha imagem, os pretos, no caso, deixo com essa textura de fade e prontinho, ó. Ó como minha imagem era, uma foto de celular tradicional, que você tirou, e olha como eu deixei minha imagem com uma pegada muito mais cinematográfica. Quando finalizar tudo, aí vem outra dica de ouro. Você pode chegar agora aqui na temperatura que a gente mexeu lá no começo do vídeo e aí decidir se você quer deixar um tom ainda mais amarelado ou mais azulado. Então quando eu venho mexer agora nela aqui, ó, eu vou deixando ela mais natural ou eu vou deixando ela mais amarelinha ainda se eu quiser, ó. Então aqui eu já posso deixar ela muito mais natural a imagem, ó, como ela ficou antes e depois, ó. Ou, se eu quero manter uma estética, como eu falei, trazer um pouco mais de sentimento, um pouco mais do meu estilo para a imagem, eu deixar ela um pouquinho mais quente assim, ó. No finalzinho você pode voltar aqui na cor e mexer só nessas duas abinhas aqui, ó, para deixar mais o seu estilo fotográfico. Então, dentro de uma foto simples de celular, uma foto básica, você já consegue criar um efeito, ó, bem legal. Então pega essa dica, mexendo nessas ferramentas aqui, teste suas fotos e aí me diz os resultados que você conseguiu aí nos comentários. E tudo usando o Lightroom Mobile. Gostou da dica? Deixa aí o seu like e aproveita e se inscreve no canal, porque eu vou ensinar depois, inclusive, a você pegar esse efeito aqui que você aplicou, salvar ele como um preset e aplicar em várias outras imagens suas sem precisar fazer todas essas edições. Mas isso é um tema aí de um próximo vídeo e se curtiu, deixa aí nos comentários o que você achou.